Essa é uma das poucas cidades do mundo onde temperaturas abaixo de menos 40 graus não são uma exceção. Fazem parte da rotina. Gente, a nossa câmera realmente começou a sofrer muito, então a gente teve que botar um aquecedor em cima, um embaixo na lente, pra ver se ela fica quentinha e consegue sobreviver a essa temperatura. Essa é Mory, uma cidade que fica no extremo nordeste da China, na fronteira direta com a Sibéria russa. Em janeiro, o céu aparece por poucas horas. O ar é seco, o frio é constante e qualquer parte do corpo exposta começa a congelar em minutos. Tudo congela em instantes, tipo cílios, sobrancelha, cabelos que de fora congela. Mesmo assim, mais de 50 mil pessoas vivem aqui. Trabalham, estudam, criam filhos e seguem a vida num dos climas mais extremos habitados do nosso planeta. Um dia elas foram frescas, né? Hoje em dia já tá tudo congelado. Aí, ó. E é nesse lugar que a gente saiu na rua a menos 40 graus para entender como é, de fato, viver nesse limite. Para chegar até Mory, não existe atalho. A viagem começa em Harbin e dura cerca de 17 horas de trem, atravessando o norte da China. Dormimos numa cabine com 6 camas, 3 de cada lado, empilhadas com pouco espaço, cortina fina e o básico para uma noite longa em movimento. Enquanto do lado de fora a temperatura despenca e a paisagem fica cada vez mais branca, por dentro o trem vira uma pequena cidade móvel. Gente dormindo, comendo, conversando, indo e voltando pelo corredor. E quando você acorda, já tá em outro mundo. Bom dia! Bom dia, pessoal! É oficialmente pegando a temperatura mais fria da nossa vida. Está menos 39 graus, dá pra ver? Menos 39. Loucura total. 80 graus de diferença do que tá rolando no Rio de Janeiro do Brasil. É loucura total. E bom, estamos aqui no Polo Norte da China, na cidade mais ao norte da China, a cidade mais fria da China. Olha aqui, ó, dá pra ver lá fora, vocês já viram agora. Mas aqui a gente tá na fronteira com a Sibéria, então a gente basicamente é Sibéria, só que tá do lado da China, no inverno. Então essa aventura que a gente se meteu hoje, né? E vamos explorar como é que é. Na verdade, é que é a fronteira da Rússia, então é uma cidade de fronteira. Já é bem diferente do que é na todo o resto da China, então vai ser bem legal, eu a acho. gente vai passear um pouquinho, vai conhecer e vai brincar com a neve, porque era meu sonho ver como é que as pessoas vivem com menos 40 graus. Já chegou a menos 52, aqui foi o recorde de temperatura. Então a gente vai também brincar um pouquinho, né? No fim do vídeo a gente vai brincar com as coisas. A gente vai fazer as coisas congelar, a gente vai ver se as coisas evaporam. Enfim, vai ter tudo isso. Agora é 7h47 da manhã, como vocês podem ver, está menos 37, menos 39. E a gente vai tomar um café da manhã e sair pra passear. Haja coração, haja roupa. Então, vocês veem que realmente está aqui menos 39 graus. Meu Deus. Assustador. E a máxima de hoje é menos 23. Então, durante a tarde, vai dar uma boa esquentada, né? Nossa senhora, vai estar ótimo. De tarde, então, Vai dar pra sair de bermuda. maravilha. Então, a gente vai lá tomar café da manhã e começar essa aventura. Voltamos do café da manhã e muitas pessoas estão apavoradas perguntando como vocês se vestem a menos 40 graus. Não sei se tá certo, mas vou mostrar o que eu vou vestir hoje. Brevemente, tá? Eu vou vestir uma meia calça térmica dessa aqui e mais 2 calças térmicas, porque eu vesti uma ontem e eu fiquei com frio e nem tava menos 40. Então 2 calças térmicas e por cima uma calça dessas de esqui, que tá suja, mas é porque eu não tenho outra opção. E o frio, tu fica um tempinho e aí vai piorando, entendeu? Como a gente vai ficar gravando na rua, precisa estar bem quentinha. Em cima eu vou usar uma blusa térmica, 2 blusas térmicas, esse blusãozinho fofinho, esse daqui que é bem quentinho, e por cima ainda esse casacão, que cobre as pernas também, é bom porque eu fico com frio nas coxas se eu não boto isso. Vou usar touca, uma balaclava, que é aquele negócio que fica aqui no rosto, eu boto uma luva fininha, e uma luva grossa. Geralmente se faz isso, tipo, 2 sistemas de camadas de luvas. Essas que ficam todos os dedos juntos, aquece mais. E aí também, além disso, um aquecedor para pés, que é tipo uma palmilha que tu bota embaixo e ele fica aquecendo. Um aquecedor para mãos
E esses aqui são aquecedores que tu cola assim, eu vou botar na coxa e um aqui assim, porque ajuda a ficar quentinho. É isso, agora me vestir e a gente vai começar a aventura. Tcharam! Pronta para curtir o Polo Norte da China. Pronta para o clima subártico. Que coisa mais linda isso aqui, não? Olha só. Aham. Nossa, de é muito mentira. bonito. Será Muito mentira? bonito. Mas é tudo de verdade. Uhum. Então vamos começar nosso passeio? Agora é, acho que umas 9 da manhã. Aqui o sol, ele nasce às 8, então ele faz tipo, chup, e se põe às 3 da tarde. Então também não temos muito tempo, né? Olha só. Neve, fofinha, fofinha. É tão fofinha. Ah, uma curiosidade da neve aqui é que fica, tipo, aqui é 7 meses de inverno. E aí fica frio, tipo de menos 30, menos 40 todo esse tempo. Então a neve seca, porque é muito frio. Não tem precipitação. Então, ó, mas agora... Então, é muito difícil. É tipo uma areia, ó. Tu não consegue fazer uma bolinha de neve. Olha aqui. Tu tenta, olha aqui. Ela se desfaz, ó. A gente queria fazer um boneco de neve. A gente vai tentar, eu acho. Vai fazer? Vamos tentar. No fim do episódio. Mas essa é uma curiosidade, que como é frio demais, eu não sabia. Quando o frio é muito grande, a neve fica seca. Por isso que fica assim, ó. E aí ela Parece fica uma areia muito mesmo, linda, né? né? Olha só, É quase uma praia isso aqui, né? olha só. Parece uma areia mesmo, né? Ó, Puta aí. olha aqui, eu chuto. Olha aqui, Tá na câmera. parece muito areia, ela não molha. É muito É doido. muito bizarro, né? E tu pode pegar na mão e ela não vai ficar molhada, né? Porque qual é o negócio? Como ficar Tem que muitos meses, limpar ela. ó, ficar muitos meses a menos 30, menos 40 graus, o recorde aqui foi menos 52, né? Como ficar, tipo, menos até do que menos 40, não derrete nada de neve. Porque pra neve derreter precisa estar, tipo, sei lá, acima de 0, provavelmente, eu não sei. Então, como ficar sem derreter, ela vai ficando cada vez mais seca. Aí muda a química da neve e ela fica assim. Mas ainda dá pra brincar disso, ó. Pera, vai tu, que tá melhor nisso daqui. O quê? Vai no pinheiro. Ah. A brincadeira favorita do Will. Porque a primeira vez que eu vi Vai, neve... Will. Primeira vez que eu vi neve, eu fiz isso. Ih, não caiu quase nada. Essa neve, eu acho que essa neve é tão, sei lá, tão arenosa que ela nem Não cai não direito. cai tão assim, não é tão pesada, né? E olha só, não sei se dá pra ver, mas a gente saiu agora. Olha aqui. Dá pra ver que os meus cílios congelam. Aqui eu tô vendo um monte de gelo, ó. Tem gelo aqui, ó. Tudo congela em instantes, tipo cílios, sobrancelha, cabelos que de fora congela. É porque a gente fica respirando, né? E aí o nosso ar sobe. A umidade. Aí A tudo que é umidade- umidade congela automaticamente. Então, o ar da respiração, que tem umidade, já congela cílios, congela tudo. A tua pele também não pode ficar de fora, porque dá o frostbite, que eles chamam, que a tua pele também congela e forma uma lesão mesmo, tipo, queima mesmo. E é por isso que a gente tá de ninja aqui. É, por isso que a gente só fica com os olhinhos de fora. E por isso que eu tô de... Ó, aqui, ó. Ó, o Will tá Eu tô de... aqui da fronteira com a Rússia, né? Bandeirinha da China. Onde é que tá a bandeirinha da China Ah, aqui? aqui do outro ó. lado. Aqui tem a bandeirinha da China. Avante China, Zhongzhou. Zhongguo. Zhongguo. Zhongguo é como eles chamam a China, na língua deles. Morre não está aqui por acaso. Ela existe porque essa região sempre teve um valor estratégico para a China. Estamos na fronteira direta com a Rússia, no extremo norte do país. Durante o século XIX, tratados entre a China e o Império Russo definiram essa linha de fronteira. E cidades como Morre passaram a ter um papel claro: garantir presença chinesa nessa área remota. Além disso, a região é rica em florestas e recursos naturais. Morre cresceu com base na extração de madeira e apoio logístico em um dos climas mais extremos do território. Então, ela não cresceu para o turismo. Ela nasceu para ocupar, explorar e marcar fronteira. Gente, a nossa câmera realmente começou a sofrer muito. Ela tava toda lenta. Então a gente teve que botar um aquecedor em cima, um embaixo na lente e colar um aquecedor aqui. E eu acho que eu vou botar mais um embaixo pra ver se ela fica quentinha e consegue sobreviver a essa temperatura. Não só a câmera. A gente também, o Will tava passando mal ali, começou a não sentir mais os dedos, né? Eu tava congelando, daí a gente correu pra esse mercado aqui pra esquentar um pouco. O Will botou agora um aquecedor bem grande em cada mão pra gente seguir gravando. Agora a gente vai ter que filmar sem estabilizador, que geralmente a gente usa, porque o estabilizador também congelou. Então vai ter que ser a câmera assim direto na mão.
Mas agora ela tá descongelando. É o jeito. Ah, finalmente, hein? Vamos Estamos aqui no sair, sair do mercado que a gente ficou tanto tempo. abrigados, né? E mas notícias, a nossa câmera embaçou e ela não por dentro assim, tipo, micro embaçamento, sei lá. E se a gente saísse com ela, ela ia congelar por dentro e podia gerar danos irreversíveis. Então, Estamos de celular. estamos gravando com o Aqui, celular e é assim que gravaremos até o fim do vlog. Porque, ou pelo menos até a gente chegar no lugar e a nossa câmera realmente desembaçar. A gente colou vários patches de aquecimento nela, botamos dentro do casaco do Will. Então a gente vai seguir assim, né? Eu acho que isso também é parte de mostrar pra vocês como é a vida num dos lugares, numa das cidades mais frias do mundo. Eu acho que, se não me engano, tem tipo menos de 10 cidades que fazem 40 graus. Menos 40 graus, né? Então, assim, é realmente bem extremo. Então vocês veem que nem tudo é difícil, né? Nesse momento a gente teve que colar um adesivo de aquecimento na bundinha do meu celular. Então tá o celular com um negócio de aquecimento bem grande. Senão a bateria dele vai acabar em minutos. Pra gente conseguir gravar. Mas por que é tão frio aqui? Porque ali é a fronteira com a Rússia. E quando estamos falando de Rússia, estamos falando de Sibéria. Ali é a Sibéria. Então a gente basicamente está na fronteira com a Sibéria aqui. Ali onde tem essas montanhas, aquilo ali já é Rússia. Então aqui a gente está realmente num lugar muito extremo, muito frio, né? Uma das cidades mais frias do mundo. E aí ali tem um rio, que obviamente está completamente congelado. E a gente vai ver um pouquinho da fronteira com a Rússia. Olha o Xi lá na... O Xi. Oi, Xi! Xi Jinping. E aqui tem uns cafés, tem uns estabelecimentos, tem até um Starbucks. Não sei se é um Starbucks mesmo. Ou se é uma loja que vende Starbucks, do que eu achei bem doido, né? Ó, está na China, né? Não se duvida. Tudo é possível. E olha, os carros também congelados, assim. Tem um negócio que dizem que os carros, eles cuidam, assim, não pode... Tu vai ver, os carros usam roupinha, assim. Se eles deixam o carro na rua de noite. Olha, aquele carro tá muito cheio de gelo. É muito doido. Passa uns carros, assim, tipo... Assim, ó, carregado de gelo. Ô, moço. Obrigado. Obrigada. Eu tenho medo porque a pista tá cheia de gelo, então não sei se eles vão conseguir parar, né? Eu tenho medo de eles darem um freio e estarem escorregando. Porque pode acontecer, né? E aqui é a fronteira com a Rússia. Também é o ponto mais norte da China. Eu vou até botar um mapa para vocês terem uma ideia ali. Mas a China tem uma pontinha para cima, assim, que vai lá pro meio da Rússia. É essa pontinha que estamos. A gente está em Morre, né? Morre é uma cidade grande. E aqui onde a gente está é bem É o na vilarejo. parte norte. É, um vilarejo. Vilarejo da fronteira. Chama Beiji. Beiji. Fica aqui na Village. cidade de Morre. Se fala tipo morro. Morro. Mas como a gente acha meio estranho, a gente fala borre mesmo. Mas olha só. Fiquei pensando, quem é que faz festa a menos 40 graus? Primeiro ponto. E segundo, que eu achei muito bom, que tem uma DJ casinha pro DJ. Uma bolha. Pro DJ ficar quentinho enquanto toca pra galera. Não, as caixas de som. Esse isso, final tudo de ano jogaram água no DJ aí. Então, pô, aí fica a ideia aí pros DJs brasileiros, hein? Se ficar protegido. Mas olha as caixas de som, meu amor, cheia de gelo. Muito doido, sério. Pô, que festinha é essa, hein? Imagina aqui, Tá bombando. As caixas de som ali, tudo congelado. tudo congelado, né? Que ideia, mas deve ter tido pra estar aí. Vamos ali no rio? Bora. Mas não pode entrar no rio, na real, né? Obviamente, porque se tu entra no rio, o rio é a fronteira, né? A fronteira física pra Rússia. Que belo rio, 100% congelado. Olha, tem uma... Pra ninguém atravessar mesmo, tem tipo um arame farpado ali, sei lá como é que é o nome disso, ó. Olha, eu acho que se der um trincheira. pulo, eu pulo. Consegue aquilo ali, passar. Mas é pra sinalizar que não é pra passar, que ali realmente é a Rússia. velho. Pra ver se o cara passar aqui, é facilmente visto, né? Porque... A não ser que tu seja uma raposa do Ártico. Tipo assim, se tu vai ali, com certeza as pessoas vão te ver, né? Mas tá ali, deve estar umas coisas escritas. Ali é a Rússia. Ali do outro lado do rio, chega na Rússia. Fácil, né? Fácil, né? Mas a gente não vai. Oi, E aqui vamos é saber. muito doido também. Eu já falei muito doido, mas aqui é muito doido tudo isso, tá? Mas ali eles vendem fogos de artifício. E tipo rojão. Porque nas grandes cidades é proibido aqui na China. E aí aqui tem até umas sujeiras no chão. E eu não entendi qual é a moral disso. Mas sei que tu joga. E aí de noite a gente viu pela janela os fogos de artifício. Até foi engraçado, porque eu vi os fogos e eu vou abrir pra ver os fogos de artifício. Aí eu abri a janela. No que eu abri a janela, congelou. No momento que eu abri, fez um...
E congelou a abertura da janela. E aí depois eu não conseguia. E aí, um segundo depois eu não conseguia fechar. Desespero total. Entrando no ar de menos 38 graus. E a janela eu não conseguia fechar. Pânico total. Aqui é uma escultura de neve. É, tudo de neve, né? E tem umas casinhas de neve ali também, tu viu? Ali atrás, amor. Vamos lá ver. É de neve? É de neve mesmo, olha aqui. Não é mentira, é verdade. Eu não sei como é que eles grudaram, porque é só neve seca, né? Pois é, né? A água, é isso. Acho que esse é o rolê. Eles botam água e aí depois fica duro. Que nem no negócio de gelo. No festival de gelo de neve. Ó. Ai, olha aqui, desorganizaram. Deixa eu arrumar de novo. Vândalos. Escultura. Deixa eu ajeitar a escultura. Eu faço parte do grupo de artesãos de Morre. Deu. Olha as casinhas ali. Será que elas são realmente de neve? É isso que a gente vai ver agora. Ah, e os bonecos de neve. Tira uma foto minha com eles. Tadinho, tá sem olho. Tirar os olhos dele. É, esse aqui tem uns olhinhos, ó. Acho que eles já devem estar aqui há tantos meses. Tô fazendo um paz e amor aqui, mas não dá pra ver. E realmente, como é muito seco, eles botam água e fica. Mas que feio, é? Meio feio, né? Também achei. Uhum. Desculpa a prefeitura de Morre, mas achei que os bonecos estão meio Podia ter melhorado. assustadores. Agora é hora de saber se as casas... A casa não parece ser de neve, né? Deve ser fake. Eu acho que parece ser fake. Olha, aqui é de gelo, ó. Olha só os fogos de artifício. Que coisa feia, né? Pois É bonito ver de Uma longe. sujeira, mas né? deixa Coisa que é nós- difícil de ver na China, né? O que é tem sujeira sujeira. no chão, né? Tão raro na China Ah, isso. aqui, ó. Olha, que feio. Assusta os cachorros. E aí, é de neve? Olha, tá meio dura, né? Duro, né? Parece duro. Ai, Eita, tirou um neve. pedaço. Vou subir a casa Vândalo! do tio. Subir a casa do tio ali. Vandalismo! É, isso aqui parece umas casinhas que vende coisa, ó. Tá fechado. Ah, mas é que por fora é de neve, mas claro que não é um iglu todo de neve, né? Olha o tamanho da parede de neve. Nossa, mas é... Gigante. Aqui tem... espessura. Olha, aqui acaba neve e aqui começa uma casinha mesmo. Que aí tem tudo isso aqui de espessura, eu acho, pra deixar quentinho. O mundo de neve. E ali tem uns... uns vídeos do PCC. Do PCC. Ah, é, do Partido Comunista Chinês ali, ó. PCC. CCTV, que é uma PCT. das TVs daqui. PCC. Olha que feia essa sujeira, não PCC. gostei. Ah, aqui é o negócio que a gente tinha visto pelo mapa. Realmente tem um Starbucks. Cara, olha onde eles foram se meter. O Starbucks escrito em... Só em chinês, que doideira. Olha ali, não sei se dá pra ver. Vamos chegar mais perto, né? Vamos, ó, um Starbucks escrito em chinês. Não, porque esse aqui parece uma neve bem fofinha, né? Dá vontade de se atirar nela. Aí chega aqui, ela é meio dura. Acho que ela já tá meio compacta, né? Tu nunca sabe se tu vai cair ou se tu vai pisar numa coisa dura. Porque tem algumas que são fofinhas, essa aqui não. É, ó, que é mais duro. E aí, assim, onde tem gelo é muito escorregadio. E acho engraçado as coisas com muita neve em cima, assim, tipo, uma eternidade de neve em cima das coisas. O frio de Morre não é só uma questão de número no termômetro, ele muda o comportamento físico das coisas. A neve aqui é diferente, extremamente seca, com pouquíssima umidade, ela não compacta. Parece areia gelada, quase impossível de fazer uma bola de neve. O ar seco faz a respiração ficar pesada. O vapor congela no rosto, nos cílios, nas sobrancelhas e qualquer contato sem proteção vira desconforto rápido. Objetos mudam de função. Plástico fica rígido, metal queima ao toque, tecidos comuns deixam de funcionar. Nada disso é um espetáculo turístico. E apesar disso ser super novo pra gente, é normal pra quem mora aqui. É uma adaptação diária a um ambiente que simplesmente não perdoa nenhum descuido. Olha, a gente tá descobrindo que a vida no frio extremo é ainda mais difícil que a gente imaginou. Depois da câmera, nosso microfone desligou e ele não liga do lado de fora, só se a gente entra. A gente vai tentar aquecer ele pra tentar gravar na rua. Olha aqui. São renos? Queridos. Ai, querido. Oi. Como que fosse gelado? Mas, enfim, a gente vai parar no cafezinho porque uma coisa que a gente aprendeu que disseram sobre frio é: a gente tem que ficar indo na rua, entrando, indo na rua, entrando. Não pode ficar muito tempo se expondo ao frio, porque tu começa a resfriar, né? Então a gente vai entrar aqui agora num café, tomar um café quentinho, tentar resolver o problema do microfone ao menos e continuar gravando. Olha, gente, por favor, valorizem esse vídeo, porque que Desafio, né? que a gente tá passando pra gravar isso. Meu Deus. Agora entrar
Café quentinho. Ai, meu Deus, se é fechado, eu vou chorar. Ah, é pra fora. Gente, a nossa câmera ressuscitou. Que felicidade! Ela tá viva, a gente tava um pouco preocupado. Mas os microfones, eles ainda estão em fase de recuperação, então a gente tá sem microfones. A gente tá no cafezinho, né? O que tu tá fazendo aí, meu amor? Tô esquentando Os power banks. bens. Porque o meu celular já acabou a bateria quase. O Will tá Vai, chocado, porque ele tava aqui sentado, tava com 15%. Ele levantou e chegou no caixa, tava 8%. Não, bizarro. Daí eu peguei uns powerbanks pra esquentar. Botou tudo na barriga. Porque eles estão. Parece um gelo. É um gelo. É um gelo, é muito Se mais... ligar agora, vai acabar a bateria. Olha as coisas todas com tralha. E eu pedi esse cafezinho que tá escrito morre. Olha que bonitinho. Só que eu não sei se é assim ou se é assim. Eu acho que é assim. Pelas poucas aulas de chinês que eu fiz, eu apostaria assim. Mas pode não ser. E o Will tá esperando dele. Abaixa, Che. Lá vamos nós. Vamos no Aventuras pelo subártico. É, clima Eu subártico. acho que a gente não tava... Assim, a gente tava preparado, mas acho que a gente não esperava ser tão É, desafio. É um desafio tão grande. desafiador, assim, né? Ah, desafiador. muito desafiador. Nossa, realmente um As- desafio e tanto. A gente e os equipamentos todos Os sofrem. equipamentos. A gente vai rezar agora pra funcionar essa nossa gambiarra aqui que a gente fez. A gente encheu a A câmera de adesivos aquecedores. Vamos dar um oi pra esse bichinho? Tadinho, vive preso aqui. Oi, bichinho. Tu é uma rena? Aqui tem rena, sabia? Oi. 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 Oi, que coisa mais bonita. Não sei se é tão legal deixar um bichinho. Não, eu falei que não é legal. Mas só que ela é fofa. O bichinho é bonitinho. Pra onde vamos agora? Vamos Pra cá, direito? Olha que rosinha bonitinha. É muito fofa, né, as ruas. Cara, é muito bonitinho. É muito E legal esses pedacinhos de tudo neve. com neve, né? Sabe que eu fico pensando muito como é que fica isso aqui no verão. Porque nos disseram que no verão chega a 20 graus. Eu não sei se eu acreditei. Será? Mas eu achei uma coisa muito doida. Porque tu consegue imaginar essa cidade aqui que é coberta por neve. Ela sem neve. Olha isso aqui. E Incrível. eu acho um negócio inacreditável. Um camping. Acampariam aqui? Sério, Coisa louca. um camping. Olha, eu espero que ele esteja fechado nessa época. Não, cara, eles estão bem felizes, estão só usando camiseta, pô. É, não, realmente. Olha só que lugar ótimo pra botar uma barraca. Olha, tranquilinho, né? Nossa, tá incrível, Sol realmente. bonito, né? Não chove. O problema da barraca, tipo, botar barraca é Chuva. chuva, né? Aqui Neve, tá seco, tranquilo. não tem problema. Não, mas eu acho que eles devem fechar no inverno, né? Obviamente, quem é que vai acampar? Tipo, não tem como. Muito bom, eu acho. Acho que não tem nem como botar. Não né? tem como, não. Tá tudo fechado, óbvio. Olha só que bonitinho. Né? Olha só que coisa. Um sonho de neve. A neve ela podia existir. Sim. Posso me jogar? Vai fundo. Mas aí Antes, vai molhar a vê mochila. se isso aí é realmente, porque essas neves enganam, hein? É meu sonho me jogar assim na neve. Vai. Mas joga de costas. Uma vez eu me atirei, a primeira vez que eu vi neve, eu tirei de frente. Ai. Minha garganta. Ai, Eu vou fazer. Ai, eu tenho que faz tirar. anjinho. É isso que eu vou fazer, mas eu acho que é melhor eu tirar a mochila, né? Anjinho de neve. Consegui? Que cena. Olha, deu certo. Aquela... Deu certo. Acho que deu. Tu tá vendo um anjinho? É, tô vendo. Uhul! Meu momento chegou! Na rua aqui. Imagina uma pessoa está. Ai, olha o Ainda bem que a gente tá na anjinho. China, né? Hã? Ainda bem que a gente tá na China, o pessoal. Ai, meu amor. Tô vendo neve assim pela primeira vez. Olha aqui. Ficou um anjinho perfeito. Olha só. Olha, isso aqui parece que a gente podia iniciar umas brincadeiras, hein? Vamos? A nosso plano agora é brincar na neve. Mas vamos passar pela rua principal, porque é hoje que tu vai comer uma pimenta caramelizada. É muita neve, né? Só que aqui eu fico impressionada. Oi? Eu fico impressionada como é que essa neve tá branquinha. Tipo, ela caiu há Não pouco suja, tempo? Ou ela não suja? Eu não Parece que sei. não tem uma gente doida que fica Eu fico caminhando. realmente intrigada. Gente doida que fica se deitando nela? É, também. Acho que tem bastante gente que faz isso.
Olha que linda essa rua. Tem várias coisas que diz que tá acima dos 53 graus norte. O que isso significa? Não sei, mas sei que tá no Círculo Polar Subártico. Mas se alguém souber o que é 53 graus norte, pode dizer. Mas ele tem uma placa, ó, dizendo isso. Falando nos outros episódios, né? Aqui não é tão norte como alguns outros lugares que a gente tava na Islândia, muito mais norte. Muito mais norte. Tem a Sibéria, né? Na Islândia, por exemplo, tem a corrente do Golfo, que aquece, né? Aqui não tem, então fica esse gelo. Olha que bonitinho. Tá com neve, vou tirar. Deu. O que tá fazendo aí? Olha isso! Eu queria chegar na árvore, mas afunda muito! Tu vai virar um pinheirinho aí. Nenhum pinheiro foi machucado para fazer esse vídeo. Uau! Meu Deus. Afunda muito. É muito bom, né? Porque tu não se molha. Pronta para continuar. Chegamos na parte principal da cidade e aqui já tem o que o Will vai comer, ó. Pra quem viu o último episódio que eu queria que ele comesse pimenta empanada. Empanada não, caramelizada. Pimenta do amor, é hoje que ele vai comer. Pimenta do amor. E olha o tio que vende fruta congelada. Ontem eu vim ver as frutas. Aí ele começou a bater nas frutas pra mostrar que tava congelado. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa. Vamos ver aí. Ni hao. As frutas todas congeladas. Um dia elas foram frescas, né? Hoje em dia já tá tudo, ó, congelada. Aí, ó. Pra provar. Aí, ó. Faz a música. Olha, eles vendem mirtilo, abacaxi. Tudo congelado. Ontem de noite a moça do hotel, foi legal que ela bateu na porta e nos levou frutas. Só que as frutas estavam tudo congeladas. Porque estavam lá de fora. Aí a gente teve que esperar, tipo, mais de uma hora para as frutas descongelarem pra poder comer. Olha, meu amor. Muito boa, né? A gente esperou, aqui também tem, ó. Boa. Muito boas, muito boas. Aquela ali é tipo uma pera. Não só tem pimentão do amor, pepino do amor, berinjela do amor, pimenta do amor, tem tudo. Meu Deus. Tudo do amor. Olha só. O que quer dizer uma berinjela do amor? É uma berinjela caramelizada. Estranho, né? Pegou a trend do morango do amor. Eu vou dizer que eu tô afim de provar uma pimenta do amor. Você vai pegar a pimenta? Aham. Pede pra ele, então. Puxa, Legal. O Will vai ter seu momento de provar a pimenta. Não pode, ó. Ele falou que não Ele pode. não vende? Não vende. Não? Ah, não acredito. É só de enfeite. Ah, Não é difícil. acho que ele quis dizer que é picante. Ah, não. Ele falou que é 10. Ah, tá. É João. Olha ali. É isso. A pimenta do amor. Comeria uma pimenta caramelizada? E ele tem de tudo, né? Tem aqueles doces. A câmera tá zoada por causa do frio. Já? Aqui ele vende uva, várias coisas, mas... Olha aqui, esse aqui. É coisa... Qual é o nome disso? Aquela maçãzinha, que eu chamo de maçãzinha, com pimenta vermelha. Isso aqui deve ser forte. Tudo que é tipo... Tem pimentão vermelho, verde... Olha a berinjela. Muito legal. Quanto que custou? 10 yuan? 10 João. O nome desse doce é tangulu. Tangulu, não sei falar. Mas é tradicional. Talvez não de pimenta, né? Chegou o momento. E deve estar duríssimo, meu. Finalmente ele vai comer o nosso pimenta do amor. Sério, o barulho não pareceu muito bom. É apimentado? Não tem porquê isso fazer isso aqui, não. Tá, mas descreve pra gente. É um pimentão verde. Mas é apimentadinho um pouquinho esse daí. É, mas eu acho que não chega. A parte pimentada é quando tem Semente. as sementes. Então tá bem gosto de pimentão verde, com açúcar. E Duro e congelado. Aham. Realmente não tá parecendo muito bom. Basicamente é isso. Recomenda pros nossos inscritos do canal? Nem pros inimigos. Sempre os inimigos. Eu disse, se vocês querem experimentar, não tem porquê. Se quiserem experimentar em casa, bota o pimentão no congelador e enche de açúcar e bota. Deixa eu provar. Isso aqui tá muito duro. Nossa! Quebra-dente. Pra que a gente faz isso com a gente, hein? Realmente é um sabor único. Mas assim, é um sabor que dá pra entender, né? Eu não achei tão horrível, é só engraçado. Que é um pimentão verde levemente apimentado, cheio de açúcar e congelado. A gente realmente tá fazendo isso. Eu como açúcar e tu come pimentão, fechou? Pode ser. Tá. Eu prefiro comer o pimentão do que o açúcar. What? Quem é que anda de moto Talvez esteja parado aqui há bastante por tempo. causa disso? Não, imagina o cara andar de moto a menos 40. Mas acho que é por isso que tá parado, né? Porque ninguém anda. Ah, e tem umas comidas de rua também, ó. Ah, aqui, olha aqui. Esse aqui
é o correio mais ao norte da China. Tá, aí tem todo um negócio que a galera vem aqui, os chineses, e mandam coisa. É Porque legal. tu vem aqui, e aí é o correio mais, claro, na fronteira. Então eles fizeram essa atração da galera mandar. E aí tem uma foto de aurora boreal ali, porque a curiosidade, essa aqui é a única cidade da China em que quando tem uma atividade boreal muito forte, dá pra ver a aurora boreal. É bem raro, mas acontece. Mas não venham pra cá esperando a aurora boreal, tá? É coisa tipo assim, deu sorte demais, teve. Olha só, o tio vai no tuk-tukzinho nesse frio. Fechadinho, né? Não é que nem aqueles da Índia que a gente anda tudo aberto, porque nesse frio... Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai comprar uma cerveja pra realizar o sonho de gelar uma cerveja na neve e vai brincar de todas as coisas que eu vi as pessoas fazendo em vídeos, como congelar o miojo, jogar a água pra ver o que acontece. Bora? Bora. Comprar a nossa cerveja? Gente, agora quando a gente for entrar, a gente tem que filmar com o celular, porque a câmera vai embaçar. Olha que doideira. Aqui, o Will ficou lá fora com a câmera, porque senão a câmera vai embaçar e vai congelar. Mas olha só. Eu acho muito impressionante que aqui, nesse frio todo, só chega um trem pra cá, coisa. Olha só, maçã fresca, banana fresca. Sério, eu acho muito impressionante. A China tem todo um programa que chama Vegetable Basket Program, que leva vegetais e frutas a preços acessíveis, né? Ah, aqui, ó. Vou pegar umas cervejas pra gelar. A nossa brincadeira vai começar com... Não que precise, porque já deve estar bem gelada, mas vai começar com gelando cervejas na neve. Ai, olha que legal. Essa cerveja aqui é aqui de Morre. Vou ler até ali, uma cerveja de trigo. Morre beer. Sabe, o medo que eu tenho é de congelar. Congelar. Porque o freezer, como tu falou, é menos 18. Esse aqui a gente tá quase menos 40. É. Agora deu uma aquecida, até falei, nossa, tá mais quente, né? Deve estar tipo menos 35. Mas eu vou ali pegar agora a coisa de água quente pra gente fazer. Chua! Só vou tirar uma fotinha aqui, Que né? é a brincadeira mais famosa aqui de... É, do frio, assim, né? Ele Me ensinou como é que faz. O que ele tava Ele explicando falou, ali? tá bem durinha aqui do lado. Chá! Vamos ver. É água fervendo. Aí, tô derramando aí, tô derramando. Ai, dei um spoiler. É água fervendo. E aí quando tu joga, ela evapora instantaneamente. Vou ficar aqui, ó. Pode Deixa- jogar água fervendo em ti mesmo. Eu vou ficar pra cá porque o fundo é mais bonitinho, ó. Eu tô com certo medo de jogar água fervendo em mim. Ah, não tem ninguém atrás? Não. Lá vou eu. Te molhou um pouco aí. Molhou um pouquinho, acho que eu deveria ter feito mais do jeito que ele falou. Mas caramba, vira fumaça tudo automaticamente. Caraca, eu vi congelar, hein? É que eu acho que eu fiz muito, sei lá. Tem que ser longe. Que doideira! Agora eu vou pra minha... Molhada. Quê? Eu me molhei. Sim. Sabe o que eu acho que é? Tem que ser água fervendo e eu fiquei um tempo aqui fora. E aí a água desferveu e eu me molhei um pouco. Mas olha, deu certo, né? Deu aquele efeito que a galera tira foto. Chua! Tava menos 25, menos 20 em Harbin, as pessoas estavam falando, tava fazendo. Aqui tá menos 40? Ué. Eu acho que eu deixei a água esfriar muito. Vamos à segunda brincadeira do dia. Peraí. Segundo teste. Esse é o que eu mais queria fazer, na real. O meu segundo teste é que tu pega um macarrão e faz assim. E aí ele congela nesse formato. Agora a gente vai ter que ficar esperando ele congelar. Peraí. Vamos ver quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, né? Tempo! Eu vou deixar isso aqui. Vou tentar fazer um suporte pra deixar os quais aqui. Ó. Pra eu não precisar ficar segurando. Deixa eu tentar enterrar eles aqui na neve. Nossa, Ai, não deu fez certo. um negócio incrível. Ó. Pá! Respeitei, hein? Olha isso. Viu? Respeitei. Aí eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou até pegar uns aqui. E vou botar aqui. Já tá meio frio. Vou botar Ó. aqui assim, ó, pra ficar mais bonita a minha obra de arte. Agora dá uma limpadinha. E enquanto a gente espera esse processo aqui, a gente vai tomar uma cervejinha, né? Aqui, ó. Aproveitar que tá Olha, quente. deixa eu dizer, já deve estar bem gelado. Já deve, né? Vou lá pedir um abridor pro nosso querido amigo. Cenas poéticas, uma cerveja gelando na neve e um macarrão pra fazer um teste se ele fica realmente congelado. Mais um dia normal na nossa vida de criadores de conteúdo. Com uma câmera toda embalada de aquecedores roláveis. Eu já tô aqui, Nossa, tá ó. bonita essa cena. Gente, vocês não fazem ideia do quanto que é difícil ser um youtuber a menos 40 graus. Será que gelou? Isso, tu tá falando isso quando tu pega uma cerveja pra tomar. Não parece muito legítimo.
Não, mas é que assim, ó, ser um youtuber em temperaturas normais é muito mais fácil. Eu vou deixar aqui, tá? Não achem que eu vou deixar aqui pra sempre, depois eu vou pegar. Mas assim, achei uma cena até meio poética, abrindo uma cerveja na neve enquanto um macarrão congela do meu lado. Ó, meu amor, uma cerveja gelada pra ti. Cara, respira o ar direto e tu instantaneamente congela, assim, garganta. Deixa eu tirar aqui pro Will conseguir beber a cerveja. Destapar a boca dele. Tu instantaneamente congela garganta, pulmão, tudo, assim, é muito doido. Mas é isso, então. Saúde! Saúde! A garrafa tá muito gelada, tu encosta na boca aí. Tá boa. A cerveja tá boa, mas olha isso, a garrafa tá muito gelada. Instantaneamente, tu viu? Olha isso aqui. Eu virei e já congelou. Olha aqui no bico. No bico congelou já. Tu vira assim, ó. E instantaneamente aquilo que fica ali congela na hora. E é muito doido, porque olha o bico todo congelado e por dentro não tá tão gelado. Deixar mais um pouquinho ali, hein? Será que essa neve ali não é tão gelada? Essa neve é tão fria. Terra ali. Será que do lado de fora é mais gelado do que dentro da neve? Tá. Mas tá boa. Tá, e aí, será que meu macarrão já Não, acho que deixa mais tempinho. não tá pronto? Acho que não. Deu uma sacudidinha, acho que a gente vai ter que esperar. Amor, eu vou tomar cerveja assim, não tá 40 graus Não. positivos pra eu ter que esperar uma cerveja gelar. Eu acho que na minha situação, tomar uma cerveja congelante é pior do que tomar uma cerveja nessa temperatura. Vamos tomar agora enquanto a gente espera, então. Eu acho muito fofinho que eles vendem isso aqui, ó. Que é pra tu brincar de fazer pintinhos de neve. Aqui tem de pintinho, tem de outras coisas também. Só que aqui com essa neve que não é muito... Olha, tem vários, as pessoas já botaram. Mas olha isso, deu uma derretida. Porque aqui tem um ar quente do quarto, eu acho que deu uma aquecida. Isso me lembra o Museu dos Pintos lá o Templo dos Pintos lá da Tailândia. Olha isso. Não funciona. Acho que não vai funcionar essa neve tá que nem areia. Não funcionou. É tipo chegar na areia da praia seca e tentar fazer isso aí. Não, mas é que eu acho que eu peguei uma areia muito já compactada, uma neve muito já compactada. Tu tem que botar água nela. Detalhe que isso aqui é um negócio de jogar fogos de artifício. Agora vai dar. Ai, não deu. Por que todo mundo consegue menos eu? A neve me odeia. Será que... Já sei, eu tive uma ideia. Eu vou botar aqui. Agora vai, eu vou botar aqui. Aí eu vou entrar ali durante 1 segundo e vou sair. E aí a neve vai ter ficado mais quentinha e vai dar. Vai ter derretido um pouco. Vamos ver. Melhor aqui pro tio não me achar estranha, eu entrei e fiquei fingindo que eu tava procurando alguma coisa. Qual a chance disso dar certo? A gente tem que pegar e botar uma água. Olha que lindo que ficou meu patinho. Olha que como essas pessoas conseguiram. Eita. Olha aqui. Você tá roubando o patinho de outra pessoa. Ó, gente, saí ali de dentro agora. Fiquei uns minutinhos e vai dar, quer ver? Foi roubado. Olha isso. E aí tu vê que ele fica muito duro. Aí tu vê que tu consegue... Como é muito frio, realmente tu consegue construir coisas. Porque depois ele fica assim. Eu aposto que o William vai jogar longe. Ai! Fica aí, Marina! Que isso? Que horror! O patinho de outra pessoa. Que ridículo. Tu bateu na minha mão pra jogar no chão. Deu de brincadeira? Deu, agora eu vou ver meu miojo. Pera aí que é a última coisa que eu quero fazer hoje. A gente deixou uns 10 minutinhos aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo! Uma obra de arte. Gostaram da minha obra de arte? Tá lindo. Sério, muito legal. Para mais contatos, @Marina Goranha. Uma nova artista. Artista. Ai, meu Deus. Não estraga minha obra de arte. Assim, Até o macarrão instantâneo congela nesse frio. Uma obra de arte contemporânea. Por Marina Goranha. Eu sempre sonhei fazer isso, achei tão legal. Ó. Vamos destruir? Será que se eu puxar, destrói? Não pode destruir. Se eu deixasse mais tempo, ia ficar até mais legal. Ai, mas é isso, né, pessoal? Vocês viram o quão difícil foi gravar esse episódio de hoje. Meu Deus do céu, foi um dos episódios mais difíceis de gravar. Posso dar uma mordida? Morte. William. Mas enfim, é com essa nossa obra de arte aqui, com todas as brincadeiras da neve, que a gente finaliza o nosso episódio no lugar mais frio da China e uma das cidades mais frias do mundo. A cidade mais fria que a gente já foi, com certeza. E acho que eu não vou nunca mais pra um lugar tão frio que nem esse, porque não tem necessidade. É uma experiência que é só uma vez na vida e deu. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Nos contem, e mesmo que vocês não tenham gostado, gente, comentem, curtam, compartilha pra galera. Mandem pras Que loucura pessoas. isso aqui, né? Porque foi muito difícil gravar esse episódio hoje, tá? Aqui, ó, momento de desabafo. Muito difícil, Foi um muito desafio. difícil. Tipo assim, muito difícil. Espero que esteja gravando, né? E espero que a nossa câmera fique bem, que nossos equipamentos sobrevivam pra gente continuar gravando. E agora a gente vai lá, porque já é quase 3 da tarde, o sol já está se pondo e aí vai ficar insalubre, não tem mais como ficar na rua daqui a pouco sem o sol. Então, é isso. Um beijão e a gente se vê na próxima. Tchau! Até a próxima. Se a gente não congelar, tá?